Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento você estará assistindo esse vídeo, estará tendo um tempinho para ver esse que vos fala, mais uma vez, né? A oportunidade que ele tem dado a cada um de nós. E hoje, um sábado, né? Dia 13, hoje são 13 de junho de 2026. Nessa tarde a gente conversando com a pessoa, né, por telefone, falamos de algumas situações que a gente vive, né, algumas dificuldades, mas sabendo que essas coisas não podem nos abater, não podem nos tornar preocupados com o dia do amanhã, porque bem sabemos através da palavra de Deus que o amanhã pertence ao nosso Deus. E nisso me fez lembrar um versículo bastante conhecido, bastante falado também pelas pessoas, pelos irmãos em Cristo que acreditam na fé, na palavra de Deus, acreditam na salvação que há em Cristo Jesus. O capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, capítulo 4, versículo 13 da carta do apóstolo Paulo, o preso em Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus. Paulo estava preso por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra, e sofreu algumas adversidades em sua vida por amor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus. E que nos faz, assim, pensar nesse versículo, que fala da seguinte forma, versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Imagina, irmãos, imagina, amigos, como estava a situação do apóstolo Paulo. Preso, estava encarcerado, estava sendo vigiado, estava sofrendo privações na sua vida por causa do amor ao Evangelho, por causa da palavra de Deus. Ele fala nesse versículo 13, né? Mas antes do versículo 13 tem o versículo 12. O apóstolo Paulo ele fala assim, versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no versículo 13 ele reforça: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse homem, irmão, amigos, a situação que ele estava não era boa. Imagine, você, eu, às vezes passamos por adversidades em nossa vida, passamos por situações difíceis e muitas vezes pensamos até em desistir, pensamos em chutar o balde. Não, meu evangelho não dá pra mim não, não é pra mim não. Mas um exemplo que o apóstolo Paulo deixou para nós, meu Deus, esse homem sofreu por causa do amor de Cristo. Pelo amor de Cristo, pelo amor à palavra de Deus, esse homem foi preso injustamente por falar a palavra de Deus, falar do Evangelho. Às vezes, Deus permite acontecer situações em nossa vida que servem para refletir, pensarmos: poxa, por que estou passando por isso? Por que eu estou padecendo por essa situação na minha vida? Por que tanta dificuldade? Às vezes é o emprego, a falta do emprego. Às vezes é uma causa na justiça que você tem que está difícil de ser resolvida. Às vezes é um filho ou uma filha, um ente querido que está internado em estado terminal.
Você olha assim, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque essa pessoa está sofrendo assim. Mas Deus, Ele conhece. Ele conhece o sofrimento de cada um. Ele conhece o nosso íntimo. E com essa necessidade que nós temos, Ele sabe do nosso coração. Eu creio que Deus, Ele nos prova para saber se estamos, para sermos assim aprovados por Ele. Nós vamos suportar aquela dor. Há um versículo de Salmos que fala, esqueci agora, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes choramos? Quantas noites de sono perdemos? Pensando, meu Deus, que vai ser o dia seguinte, o que vai ser do dia seguinte, o que vai ser a minha situação no dia seguinte, o que eu vou poder fazer no dia seguinte. Mas quando vemos aqui o apóstolo Paulo falando que posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque podemos todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos. E se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Então, que você venha refletir nessa tarde. Coloque seus cuidados na mão do Senhor. Ele sabe o que você está passando. Mas Ele quer que você confesse a Ele. Jesus, eu estou passando por isso, meu Deus, me ajuda nessa causa. Ele quer ver a sua humildade. Ele quer ver o seu clamor, a sua sinceridade, o seu coração. Permita que isso venha acontecer na sua vida. Reconhecer que você depende de Deus. Depende da graça, depende da misericórdia dele. Creia que, por mais adversidade que você esteja passando na sua vida, há um Deus que, lá do céu, Ele olha para os seus. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe as tuas lágrimas. E a gente pensa assim, meu Deus, por que estou passando por isso? Por que, Jesus? Por que? Não fala por que não. Para quê? Para que estou passando por essa situação na minha vida? É que para amanhã ou depois você ter experiência para contar para aquela pessoa que vai passar por a mesma situação que você está passando, ou até pior. Você ter experiência para passar para essa pessoa. Meu amigo, já passei por esse deserto. Já passei por essa adversidade na minha vida. Isso aí é um tempo. O tempo de Deus está moldando. Nós somos como um vaso na mão do oleiro. Deus, Ele vai nos moldando. Ele molda o nosso coração, a nossa mente, aquilo que está precisando mudar na nossa vida. Muitas vezes temos que passar pela olaria de Deus. Deus conhece o coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a nossa necessidade. Ele vai suprindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Creia nisso. Guarde essas palavras no seu coração. Fale com Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é fiel, Ele é justo. Ele há de fazer justiça por você. Demore o que tiver que demorar. Custe o que custar. Deus está olhando as suas lágrimas. Está olhando as minhas lágrimas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua alma. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará por você. Somente entregue. Tá bom? Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.